Bom, gente, na última aula eu falei com vocês sobre como se examina o nervo óptico. E falei que o exame da campimetria e da visão de cores também são ótimos para que você detecte alterações no campo visual, que são excelentes para te ajudar a topografar uma lesão na via visual. Então, hoje aqui eu vou falar sobre as possíveis alterações de campo visual e mais para frente, na próxima aula, a gente vai discutir alteração por alteração, onde pode estar essa lesão na via. Então, para começar, a gente vai dividir as alterações do campo visual, né, da campimetria, em alterações pré-quiasmáticas, ou seja, que estão antes do quiasma, nervo óptico, disco óptico, retina, das alterações quiasmáticas e retroquiasmáticas. Por quê? Em geral, as alterações pré-quiasmáticas, ou seja, de nervo óptico para frente, são monoculares, enquanto as alterações de quiasma para trás, corpo geniculado lateral, trato óptico, radiação óptica, em geral, são binoculares. Isso não é absoluto. Tá? Existem exceções, existem aí lesões, por exemplo, dos bilaterais de nervo óptico, que vão dar alterações nos dois olhos. Existem alterações, por exemplo, do córtex occipital, que podem pegar um olho só, mas, como regra geral, para a maioria esmagadora das alterações, lesões pré-quiasmáticas, escotomas, lesões monoculares. E a gente chama sempre, em geral, de escotomas. Lesões quiasmáticas e retroquiasmáticas são defeitos de campo bilaterais. A gente trata como defeitos de campo. Então, o que é importante vocês saberem? Né? Primeiro, no exame de campo visual, no exame de campimetria, quando ele for apresentado para vocês, ele vai ser mostrado assim. Ó. Vai aparecer o olho direito do paciente, aqui à direita, o olho esquerdo à esquerda. Então, é como se fosse o seu campo visual quando você está olhando para o papel. Né? O indivíduo olhando para frente. Então, em geral, vai ter a visão central marcada e vai ter o ponto cego do paciente, que é correspondente à informação luminosa que chega no disco óptico, enquanto a visão central é a informação luminosa que chega na fóvea. Por que isso é muito importante? Vamos lá. Primeiro, eu acabei de explicar para vocês esse campo visual, vou mostrar como é o exame de campimetria, que eu acabei de falar. Ele vem assim, ó, para você ver, como se você está lá examinando, vendo o papel na sua frente, né? Tá ali o papel, você vê o olho esquerdo na sua esquerda e o olho direito na sua direita, como se fosse o seu campo visual. Você olhando para o papel, esse é o campo visual normal. Beleza? Ponto cego ali correspondendo aos raios luminosos que chegam no disco óptico, visão central, os raios luminosos que chegam na fóvea. Vamos lá. Por que isso é tão importante? Porque existe um monte de escotoma e a gente tem que entender o nome de cada um deles, porque o nome de cada um deles pode ajudar a gente a entender o padrão dele na campimetria e onde aquele escotoma pode ser representado na via visual. Se é na retina, se é na mácula, se é no disco óptico, se é no nervo óptico, tá? Se é no quiasma e por aí vai. Tá bom? Então, os escotomas são o escotoma central, que está no centro da visão. Então, esse aqui, gente, é o campo referente a qual olho? Ao olho direito, né? A mancha cega não está aqui mais periférica, à direita, como eu mostrei aqui. Então, ó, isso aqui é o olho direito sendo apresentado, tá? Então, vamos lá. Escotoma central. Perdi a visão aqui bem nessa parte azul claro. Escotoma central. Escotoma seco-central. É o escotoma que encosta na mancha cega. Então, o seco-central é o que encosta na mancha cega. Tá? Mancha cega está aqui. Escotoma paracentral. É o escotoma que está fora da visão da mácula, né? Para cima ou para baixo, eventualmente, e que não encosta na mancha cega. Eles podem crescer e receber o nome aí de, por exemplo, defeito arqueado. A gente vai ver por que isso acontece. Existem ainda defeitos setoriais. Geralmente são defeitos mais no campo temporal, tá, da visão, relacionado às fibras mais nasais aí ao disco óptico. Tá? Defeitos em anel, que é, por exemplo, quando você tem a conjunção de um escotoma arqueado superior e um escotoma arqueado inferior. Ele preserva a visão central, preserva a visão mais periférica, mas fica um escotoma em anel. Tá? Existe um escotoma chamado de defeito altitudinal, em que você perde metade do campo visual, ou inferior ou superior. Então, defeito altitudinal.
Existem escotomas que são os chamados aumentos da mancha cega. Certo? Eu vou mostrar numa campimetria, mas é como se isso aqui crescesse e tomasse uma proporção bem maior. Né? Fica um ponto cego grandão no campo visual do paciente. Existem as constricções de campo. E existem os escotomas juncionais, que são a exceção. Tá? Na verdade, escotomas juncionais são defeitos de campo, são lesões quiasmáticas ou muito distais no nervo óptico, quase no quiasma, que podem levar a um escotoma, que na verdade é um defeito que pega os dois olhos. Vamos conhecer cada um deles um por um e entender a topografia deles. Começando pelo escotoma central. Se é central, é o escotoma que representa a visão macular. Então, lesões na mácula causam escotomas centrais. Certo? O que é que acontece? Por que que isso é meio perigoso, falar que o escotoma central é na mácula? Porque a visão macular é 90% da nossa visão. Então, 90% do nosso nervo óptico é composto, é representado pela imagem formada na mácula. Então, neurites ópticas podem dar escotomas centrais, muito comumente, tá? Porque são 90% das fibras maculares. Certo? Então, o escotoma central, essa parte azul, representa uma lesão nessa região de azul aqui, que é a mácula, a fóvea, tá? Representada aqui, enquanto a mancha cega, que também é, de novo, nosso olho direito, né, que está sendo visto aqui, enquanto esse ponto cego é referente à imagem do disco óptico, que está aqui de vermelho e que está aqui de vermelho. Tá bom? Então, o escotoma central representa a visão macular, mas pode ser no nervo óptico, pode ser na própria mácula. Escotomas secocentrais, aquele que eu falei que encosta, né, um escotoma central com o ponto cego, né, com a nossa mancha cega. Então, eles representam a visão macular e do feixe maculopapilar. Então, não é só, né, a mácula que está lesada, os 90% lá. Ele também pega o feixe maculopapilar que a gente discutiu na aula 1, quando a gente falou de anatomia da via visual. Então, ele acomete aí fibras da mácula e acomete as fibras que passam pelo feixe maculopapilar. Conecta ponto cego com visão central. Escotomas paracentrais, ou defeitos arqueados. Como eu falei para vocês, o escotoma paracentral é aquele que não é no centro da visão e que não encosta também no ponto cego. Em geral, são lesões fora da mácula e feixe maculopapilar. Então, podem ser de fibras da retina, né, mais distais, ou lesões do nervo óptico mais superficiais, certo? Que são representações aí dessa parte da retina. Então, eles podem formar esses defeitos paracentrais que, com o tempo, vão assumindo essa conformação de arco. Por quê? Conformação de arco por causa da disposição das células ganglionares na retina, tá? E no nervo óptico. Então, acaba pegando essa representação em arco aqui. Aqui, ó, essa representação das células ganglionares. Tá vendo? 1, 2, 3, e elas vão fazendo essa curva, né? E essa disposição das células ganglionares, dos axônios das células ganglionares, da sobreposição dessas células ganglionares na retina e no nervo óptico, vão dando origem a essas lesões arqueadas, que são escotomas paracentrais. Então, lesões aí que estão fora da mácula e fora do feixe maculopapilar em geral. E, em geral, na retina temporal ou aí retina temporal ao ponto fibras temporais em relação ao disco óptico. Defeitos setoriais são os escotomas decorrentes de lesões nos feixes de fibras nasais ao disco óptico. Nasais à mancha cega. Fibras, como eu tinha falado, o campo mais temporal, né? De novo, é o olho direito aqui sendo representado. Então, tem a mancha cega e vai ter um setorzinho para fora de lesão. Por que isso acontece? Olha como é a disposição das fibras mais nasais ao disco óptico. Elas são em setor, certo? Então, você vai ter lá na sua campimetria do olho direito a mancha cega, e a partir dali no campo de visão mais temporal, que representa as fibras mais nasais ao disco óptico, vai ter um setorzinho, uma pizzazinha, decorrente das lesões nessa região, ou das fibras relacionadas a essa região no nervo óptico, por exemplo. Então, todos esses que eu falei, escotoma central, secocentral, paracentral, setorial, eles podem acontecer na retina, podem acontecer no nervo óptico. A gente vai ter que lembrar aí daquela soma retinotopia, né, das fibras com relação à retina e ao nervo, para a gente poder conseguir dizer onde no nervo ou onde na retina e onde é mais provável estar essa lesão, se na retina ou no nervo.
Beleza. Aí vem os escotomas em anel, que eu já expliquei, né? São os defeitos arqueados em lesões diferentes. Então, por exemplo, pode ser na parte superior e inferior da retina ou na parte superior e inferior do nervo periférico. Eles podem confluir e formar um escotoma em anel. Também acontece em lesões periféricas da mácula, né? Também acontece em lesões de retina e de nervo, como eu acabei de falar. Né? Geralmente vai ser uma coisa mais multifocal. Né? Isso aqui é um exemplo, né, numa geografia por fluoresceína, de uma lesão por cloroquina. É uma retinopatia por cloroquina, dá, na verdade, uma maculopatia que causa um escotoma em anel. Um exemplo clássico ali. Bom, defeitos altitudinais. De novo, aqui nosso olho direito representado, tá? Mancha cega, ponto cego ali, mais à direita, temporal, e um defeito que pega metade do campo para baixo. Por que isso acontece? Em geral, isso é secundário, se for casos neurológicos, né? Ou há uma lesão dos vasos ciliares que irrigam a cabeça do disco e a coroide do olho, né, do globo ocular, porque esses vasos ciliares irrigam ou a metade superior ou a metade inferior. Então, um deles ocluiu, vai dar um defeito atitudinal, porque a metade da cabeça do disco óptico ali, da cabeça do nervo, vai morrer. Então, você vai perder. Se, por exemplo, eu ocluir aqui a artéria ciliar curta superior, eu vou ter um defeito atitudinal como esse aqui, inferior. Uma outra causa de lesão, que em geral, na verdade, dá a maurose, que é a oclusão da artéria central da retina, que vai, né, destruir a retina propriamente dita. Também pode dar defeito altitudinal quando quem irriga a fóvea do paciente é justamente a coroide. Isso acontece em uma boa parte da população. Então, quando a coroide, a mácula, né, é irrigada pela coroide, uma oclusão da artéria central da retina também pode dar defeito altitudinal. E a gente também vai ver outras causas. Eu vou discutir depois, defeito por defeito, escotoma por escotoma, onde podem estar as lesões. O objetivo aqui é que vocês conheçam as alterações, os nomes e entendam isso no campo, tá bom? Essa aqui, por exemplo, é a alteração chamada de aumento da mancha cega, que em geral acontece nos processos que causam edema de papila, por exemplo, hipertensão intracraniana causando papiledema, vai dar aumento do ponto cego da mancha cega bilateral, né? E também pode ocorrer em qualquer processo peripapilar. Por quê, gente? Vamos raciocinar. Se o ponto cego diz respeito à visão que a gente não consegue formar porque o disco óptico está sendo formado ali, então ali só tem os axônios das células ganglionares, não tem cônio, não tem bastonete. Se eu tiver alguma coisa que enche aquele disco óptico, que lese aquele disco óptico, as coisas próximas a ele vão ser as fibras responsáveis por aumentar esse ponto cego, certo? Então você vai ter aumento da mancha cega nos casos em que você tem processos que alteram esse disco óptico. Então, por exemplo, aqui na imagem, ó, mancha cega, disco óptico. Esse disco óptico está aqui representado, né? E aqui também está representado. Vamos supor que aqui é nosso olho esquerdo dessa vez. Olho esquerdo aqui, olho esquerdo aqui. Se eu causar um edema de papila nesse disco óptico, eu posso aumentar a mancha cega dessa forma. E o contrário disso, né? Vamos chamar assim de contrário, é a constricção de campo. Uma coisa que só preserva a visão central, preserva ali a mancha cega, né? E dá esse aspecto de uma visão estreitada ou em funil. Tá? Não confundam com visão em túnel. Visão em túnel é uma alteração sugestiva de alteração visual funcional. É o paciente que você vai tentar fazer a campimetria, ele só consegue enxergar um pouquinho da visão central. Só que você vai ficando mais distante para avaliar a campimetria mais distante e continua sendo só uma coisinha central. O paciente que tem constricção de campo, gente, quanto mais distante está, mais ele consegue ver. Então, por exemplo, a coisa que está a 1 metro dele, que ele vê 5 centímetros, se tiver 2 metros, ele vai ver 10 centímetros. Tá? Essa é a constricção de campo. No paciente com visão em túnel, que é sugestiva de funcional, uma coisa a 1 metro que ele só vê 5 centímetros, uma coisa a 2 metros ele só vai ver os mesmos 5 centímetros. Isso não é fisiológico, isso não faz sentido fisiopatológico, porque o feixe de luz mais distante você vai conseguir ver mais distância, né? Vai ver um tamanho maior. Beleza? E assim,
Lembra que eu tinha falado de escotoma juncional? Eu falei que ele, na verdade, não é escotoma, ele é alteração quiasmática. A gente vai falar dele aqui agora. Então, a gente vai estar saindo do campo das alterações pré-quiasmáticas e está entrando no campo das alterações quiasmáticas e retroquiasmáticas, ou pós-quiasmáticas, que são os defeitos de campo. E a exceção aí é o escotoma juncional. É um defeito, em geral, que acontece em lesões nervosas, no nervo óptico bem distal, que pegam quiasma. E aí, existe um conceito anatômico chamado joelho de Villebrandt, né? Que é isso aqui, ó. Quando as fibras nasais vão cruzar no quiasma óptico, eventualmente parte delas entra no nervo óptico contralateral para poder seguir. Isso hoje em dia é bem questionado anatomicamente, porque Villebrandt, quando ele avaliou os pacientes, que ele descreveu o joelho de Villebrandt, ele avaliava pessoas enucleadas, ou seja, que tinham atrofia de nervo óptico. Então, aquela possível atrofia do nervo da direita fez com que as fibras do outro nervo acabassem penetrando aquele espaço vazio da lesão do nervo óptico. Hoje isso é muito questionado hoje em dia, por exemplo, de neuroimagem. Mas, clinicamente, ainda é muito útil, tá, o conceito, que ajuda a gente a entender os escotomas juncionais, que geralmente topografam adequadamente em nervo óptico distal e quiasma. Então, o que é que acontece? Como a lesão é no nervo óptico, vamos supor aqui, ó, olho esquerdo, olho direito. Então, eu tenho uma lesão que está pegando a minha visão central no meu olho esquerdo. Isso sugere o quê? Uma lesão da visão macular ou do nervo óptico mais central, que é a representação do nervo, representação da mácula no nervo, né? E está pegando um pouquinho do campo temporal do olho contralateral. Ou seja, eu tenho uma lesão que está pegando o nervo óptico e que está pegando as fibras nasais do outro lado. Pegando fibras nasais do outro lado, essas que estão no campo temporal do olho contralateral. Esse é o escotoma juncional, que pode se apresentar como alteração da visão central do olho, do nervo óptico lesado, e uma alteração do campo contralateral do outro olho, né? O campo temporal da visão do outro olho, que pode ser aqui um acadranto, pode ser uma hemenopsia, pode ser um defeito arqueado vertical, tá bom? E isso é descrito como escotoma juncional e tende a topografar em quiasma e nervo óptico distal. Depois do escotoma juncional, aí sim a gente chega nas alterações clássicas de quiasma, que são os defeitos de campo ou as hemianopsias, né? Em geral, são defeitos de campo que abrangem praticamente metade do campo. Pode haver uma preservação aí da imagem da visão macular, mas pode também não ter, né? E, em geral, é bem demarcado. Você tem um corte bem acentuado assim no meio vertical do paciente. Essa hemianopsia ela pode ser classificada como heterônima, né? Quando você pega, por exemplo, o campo nasal de um lado, o campo nasal do outro, campo temporal de um lado, campo temporal do outro. Ou homônima, quando você pega os campos esquerdos e campos direitos do outro. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma hemianopsia heterônima binasal, que é uma na esquerda e outra na direita. Uma hemianopsia heterônima bitemporal. Uma hemianopsia homônima à esquerda e sem preservação macular e com preservação macular, por exemplo. E um outro termo para classificar as hemianopsias é se ela é congruente ou incongruente, que é quando congruente o defeito no hemicampo direito dessa hemianopsia aqui homônima à direita, quando eles são iguais dos dois lados, isso é congruente. Quando eles são diferentes, eles são incongruentes. Então, essa campimetria aqui está mostrando para a gente uma hemianopsia direita. Então, a hemianopsia homônima direita incongruente, tá? Porque são campos diferentes. E a gente tem as quadrantonopsias, que em geral são sugestivas de lesões aí já nas radiações ópticas ou pode acontecer em lesões dos corpos geniculados laterais também. Mas em geral são nas lesões mais distais das radiações ópticas que acontecem as quadrantonopsias. E com isso, né? Só lembrando, a constricção de campo aqui. Eu só trouxe esse conceito de novo porque ele pode acontecer em lesões pré-quiasmáticas, mas também pode acontecer em lesões retroquiasmáticas. Então, eu trouxe ele para frisar isso. Tá? Mas, enfim. Com isso, eu espero que agora vocês consigam entender
quando vocês examinarem fizerem o exame do campo visual, o que cada imagem pode estar representando na retina, ou no nervo, ou no quiasma, ou no trato, ou nas radiações ópticas, ou no córtex occipital. E na próxima aula a gente vai entender o que cada uma dessas alterações pode representar no sentido de uma lesão, de topografia de uma lesão na via visual. Tá? Até a próxima aula.